Olá, bem-vindos ao podcast Vasos, o podcast da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, onde nós trazemos informação sobre saúde vascular, bem-estar, sempre pulsando com informação, e vamos mostrar que muitas vezes no seu dia a dia a saúde vascular está presente. Eu sou Juliana Vieira, sou médica angiologista. Eu sou Fernanda Federico, sou cirurgiã vascular. A nossa convidada de hoje vai conversar conosco sobre um tema muito importante. Ela é de Recife, uma simpatia, ela é nutricionista. Seja muito bem-vinda, Luísa. Meninas, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. O prazer é nosso. Obrigada. Me fala, só para a gente começar, para a gente entender, como que surgiu a nutrição na sua vida? Vou tentar resumir, porque, como eu já falei, eu gosto de falar, então... Fale bastante. Vamos lá. Eu estava na metade do curso de administração, quando eu decidi passar para nutrição, então fiz metade do curso de administração, e aí resolvi largar. Passei para a faculdade de nutrição e logo de cara, assim, já me apaixonei. Já tive um super vínculo. Então, falei, não, é isso que eu quero, vou continuar aqui. E aí, enfim, finalizei a nutrição. E quando eu iniciei a faculdade, eu vinha de uma fase, assim, pessoal na minha vida, que eu estava um pouco restrita na questão de dieta, de alimentação. Então, assim, eu acho que uma dor que eu iniciei a faculdade, que foi essa coisa da restrição, foi o que alimentou essa minha vontade de uma nutrição mais flexível, de uma alimentação sem restrição, desmistificar, né, todos os mitos em relação à alimentação que a gente vê hoje, porque você entra numa rede social, tem uma pessoa ali indicando, o caminho é esse, o caminho é aquele, e às vezes a pessoa não sabe. Então, assim, eu quero deixar isso cada vez mais simples para todo mundo. Você acha que existe ou que piorou esse terrorismo nutricional nos últimos tempos? Porque, como você falou, Lu, as pessoas colocam alguns alimentos como vilões, outros como mocinhos. Você pode isso, não pode aquilo, faça isso, não faça aquilo. E a pessoa acaba tendo mais dificuldade ainda de aderir a um plano. Como que você tem visto isso na nutrição? Então, é justamente o que a gente chama de dicotomia alimentar. Então, é essa separação de alimentos, que alguns alimentos são bons e alguns alimentos são ruins. Quando, na realidade, todos os alimentos eles podem estar ali presentes numa alimentação saudável. Então, é o que eu justamente toco na tecla, que é muito mais fácil, né? Então, muito mais fácil do que você falar pode ou não pode determinado alimento, é mais fácil ensinar como consumir esse alimento. E é mais fácil pra gente como profissional, mas se a gente parar para observar, assim, as pessoas, esse aprendizado de o que é que come e o que não come, é uma coisa que muita gente não sabe. Muita gente não sabe por que não comer determinado alimento, ou quando comer, e por que aquilo não vai afetar na sua saúde a longo prazo, entendeu? Exatamente, porque o que a gente tem visto hoje, Luísa, é uma tendência a protocolos, a restrições. E eu sempre falo, quando a gente tem uma vida em que eu não posso comer isso para sempre. Eu tenho que comer isso sempre. O que eu vou comer hoje? Eu tenho que olhar no papel para ver o que você pode ou não comer. Esse hábito atual de restrição, eu acho que isso restringe muito a liberdade da pessoa em viver, em ter autonomia de escolher o seu próprio alimento e de adaptar. Porque muitas vezes você não tem aquele alimento. Então, quando você sabe, como você disse, né, o valor do alimento, você entende por que ele é bom e se naquele momento ele é adequado para a sua vida, na minha opinião, eu acho que isso é libertador. E o seu trabalho é fantástico em fazer isso. Não, disseminar isso, né? Conta pra gente especificamente o seu foco, que é desmistificar essas regras, de libertar as pessoas em relação a essa liberdade nutricional. Conta mais. Eu acho que, assim, o adjetivo é esse, é libertador. Então, assim, o que é que eu acho? É uma sensação de liberdade mesmo. Então, quando o paciente chega para mim e eu posso proporcionar essa sensação de liberdade, eu percebo que eu tô abrindo caminhos ali, abrindo portas, de fato. E é assim que eu me senti no início, sabe? Ali, quando eu tava no início, quando eu
comecei a faculdade de nutrição, depois de todo o período de restrição, eu senti que eu acordava de manhã e eu falava, não, hoje eu posso comer o que eu quiser. Olha que maravilha. Eu sei porque eu aprendi o básico, que é justamente o que é que eu posso, qual o momento que eu vou comer determinado alimento. Vale a pena comer determinado alimento nesse horário ou não? É uma vontade real, não é uma coisa que eu consigo deixar passar? Então, assim, eu acho que é realmente uma liberdade. Eu acordo e eu posso comer o que eu quiser. E, assim, eu acho que quem faz dieta, principalmente há muito tempo, não tem essa liberdade. E isso acaba gerando, enfim, a comida é prazer, né? Sim. Eu acho que a comida, ela não tem que ser só prazer, mas ela é prazer. Então, a gente não pode deixar isso de lado. Então, imagina, sai com os amigos. Pois é, social. Você não pode socializar. Uhum. E uma coisa, deixa eu só te interrompendo, Sim, claro. Fê, que muitas vezes a gente vê a alimentação só como para emagrecer. Uhum. Não é bem isso. Você tem que associar a alimentação à saúde também. E muitas vezes você vai estar se restringindo a um determinado alimento e vai estar desequilibrando sua alimentação, não vai estar tendo aquela quantidade adequada de proteína, de vitaminas, dos nutrientes em geral. E se a gente linkar um pouquinho com as doenças vasculares que nós vemos, é muito importante para a saúde, tanto das nossas artérias quanto das nossas veias, ter uma alimentação assim. Você fala muito disso, de comer alimentos que tenham um sentido mesmo. É aquela frase, né, que hoje em dia todo mundo fala, mas que tem muito sentido, que é descascar mais, desembalar menos. Então, assim, preferir alimentos que são naturais. Mas, em paralelo a isso, o que é que eu penso? Principalmente depois que vim morar aqui em São Paulo, que a vida das pessoas é muito corrida, a gente não pode também deixar de lado essa questão da praticidade. Então, assim, eu gosto de não ser 8 nem 80 nesse pensamento. Então, nem sugerir uma alimentação 100% natural, porque eu sei que isso não faz parte da vida de muitos, mas também nada que seja prioritariamente embalado. Então, assim, tentar que aconteça um equilíbrio mesmo, porque tem alguns produtos que, mesmo que eles sejam embalados, eles são bons produtos, né? Óbvio que comer um alimento natural seria uma melhor opção, mas diante da rotina de muita gente, assim, da maioria dos pacientes que eu atendo, não tem como falar, então é melhor você não comprar determinado alimento, porque você, enfim, é melhor comer uma banana. Não faz parte, então a pessoa não vai, ela vai acabar optando por comer um pão de queijo, alguma coisa do tipo na rua. Prática, né? Exatamente. Exatamente. Mas essa proposta individualizada, de acordo com a realidade de cada um, isso é muito importante. E, Luísa, vamos conversar especificamente de certos alimentos. Como você falou, o ideal é a gente desembalar menos e descascar mais. Na saúde vascular em geral, a alimentação ela faz efeito diretamente em várias doenças. Tanto as doenças venosas, por exemplo, o paciente que está em sobrepeso, isso pode agravar as doenças venosas. As doenças arteriais, que envolvem os entupimentos das artérias, ou então até o agravamento de certas doenças inflamatórias, como o aneurisma, a alimentação com muitos ultraprocessados, com muita gordura saturada, ela pode influenciar. E também em relação ao lipedema, que é uma doença que tem sido muito tratada e muito estudada pelos vasculares. Eu, particularmente, trabalho bastante com lipedema. E que a dieta dita anti-inflamatória é a ideal. Conte mais pra gente sobre a dieta anti-inflamatória, quais são esses alimentos que são importantes, dê dica para os nossos espectadores de mudanças no dia a dia para a gente ter uma dieta mais anti-inflamatória possível. E nem só para quem tem lipedema, para o paciente no geral. Exatamente, isso em geral, mas especificamente também. Sim. Eu diria que são sugestões que não necessariamente se você tem um lipedema ou não, mas eu fico até feliz que a gente tem a oportunidade de falar mais sobre isso, porque eu acho que há um tempo atrás as mulheres sentiam, diferenças no corpo, dor, enfim, na parte estética também que incomoda, né? E isso não era falado. Hoje em dia a gente vê que as pessoas estão falando, olha, tem um motivo para você se sentir assim. Então, acho que isso é muito interessante. Em relação à alimentação, né? O que é que a gente pode pensar? Essa questão de o mais natural possível. Então, assim,
Você vai, por exemplo, eu gosto sempre de trazer para a rotina a vida real, porque eu acho Sim, que a pessoa acaba absorvendo. Isso. Mas digamos assim, você vai almoçar fora, né? Você trabalha e você precisa almoçar ali perto do seu trabalho, só tem aquele restaurante. Vai ter sempre uma opção de algum alimento com mais farinha, de repente uma quiche, alguma coisa do tipo, uma torta de frango, aqui a gente vê muito isso em self-service. Então, assim, e vão ter as opções mais naturais. Aquilo que não é empanado, aquilo que é grelhado, aquilo que só tá cozido, né, um vegetal que só tá cozido. Então, assim, se eu puder dar uma dica, é sempre preferir os alimentos, assim, nesse formato, e não a preparação como uma torta, que vai envolver muitos outros ingredientes. Então, é aquele básico que funciona. Chegou num self-service, é só arroz, feijão, sem farofa, sem farinha. Então, assim, não que não possa fazer parte, mas na rotina, no dia a dia, deixa para um momento que realmente você precisa. Então, vegetais, salada, proteínas grelhadas, nada de empanado. Geralmente são sugestões que eu dou, assim, sugestões práticas. E até para o meio da tarde, por exemplo. Você precisa de algo prático. Enfim, para consumir no meio do trabalho. Então, é a coisa que olha, a chave é a organização. Então, se você precisa parar e se organizar. Talvez você não vai conseguir encontrar um alimento natural em tempo real, assim, agora eu tô com fome e preciso encontrar algo natural. Você dificilmente vai encontrar. Mas se no início da semana, ali no domingo, você parar, se organizar e tiver o tempo para organizar uma alimentação mais natural, anti-inflamatória, para durante a semana, é a melhor coisa. Então, você leva um iogurte com um valor nutricional legal, frutas, né? Então, assim, é ter isso de forma organizada. É assim, eu acho que todo mundo consegue alcançar uma alimentação mais natural. Porque o que a gente fala muito, né, que o que inflama, por que o alimento que não que é o alimento natural, por que o alimento ultraprocessado inflama? Porque ele tem, né, aditivos químicos, ele tem adoçante, ele tem espessante, ele tem antioxidante. Muitos conservantes, né? São alimentos ali que eles são preparados para serem hiperpalatáveis. Para durar, então, a questão da conservação e para exaltar o sabor. Então, ninguém vai comprar um alimento e você tem a expectativa de desembalar e o sabor ser, assim, prevalecer ali. Então, é difícil, se a gente pensar assim, em indústria, você vender um alimento que não vai ter um sabor considerável. Exatamente. Né, que são os glutamatos. Exatamente. Que colocam em excesso. Em excesso. E hoje a gente tem evidência de que esses aditivos químicos realmente têm efeito inflamatório no corpo, né? E uma dúvida, na verdade uma dúvida para você responder para a gente. Eu estou com muita vontade de comer um doce. O que eu vou escolher? Eu vou escolher um chocolate 100%, 70% de cacau? Ou eu vou escolher uma torta? Explica pra gente. Eu sei mais ou menos, mas para os espectadores também, até na hora de escolher o docinho que vai comer. Sim. A gente deve ter um olhar mais atento a isso, né? Sim, claro. E assim, a minha resposta não é tão... você deve escolher esse ou esse. Eu acho que a gente tem que ir um pouco para a questão do comportamento. Então, pensar. É uma vontade real? Você tá com vontade real de consumir aquele alimento, porque assim, muitas vezes, optar pelo chocolate 70% acaba lhe desviando do caminho. Então, você come chocolate 70%, você come mais do que o necessário, tentando matar essa vontade, quando na realidade, se você comesse um pedaço da torta, pequeno assim, já lhe saciaria, você seguiria a sua vida tranquila. Só que as pessoas às vezes fazem isso, né? Elas optam pelo alimento saudável para comer em maior quantidade. Elas compensam e comem mais o chocolate 70%. Verdade. Exatamente. Então, se a gente olhar de forma isolada, chocolate 70%, a gente aqui não tem o que discutir, que ele acaba sendo inúmeras vezes mais nutritivo. Mas eu gosto muito de ter esse olhar para essa questão comportamental. Então, assim, olhar... Comer hedônico, né? Exatamente. Eu gosto de olhar para isso, porque é o que faz a diferença. Então, assim, quando eu sugiro para o meu paciente, olha... Não é escolher o 70%, é escolher aquilo ali que vai matar a sua vontade naquele momento, você vai seguir a vida. Então, eu tô com vontade toda hora, então eu vou estar sempre inserindo uma Também não é assim, não é então também não é assim, não dá pra liberar geral, mas é uma questão de ter essa consciência comportamental mesmo. Exatamente, como eu falo, se você tem uma rotina ao longo da semana saudável, você pratica exercícios físicos, você tem uma alimentação saudável, não é um pedaço de pizza com uma taça de vinho no fim de semana? De forma vai atrapalhar te tirar do seu caminho. Eu acho que até alimenta, entendeu? Você começa, até renova. Você começa a semana de uma forma mais leve. Você tá ali matando a sua vontade. O ato de comer
reúne pessoas, É uma social. coisa prazerosa. Uhum. Então, a gente colocar naquele alimento a culpa de todos os seus problemas É aquela coisa. difícil. Mas isso daí a pessoa tem que estar um pouco mais equilibrada, né, Lu? Digamos assim, mais evoluída. Então já começou ali com acompanhamento. Por isso que não é uma única consulta que vai resolver o problema de um paciente, de uma pessoa. Na realidade, é todo um acompanhamento. Porque vocês sabem que em uma consulta a gente não consegue, às vezes, explicar tudo que a gente. Então, assim, às vezes é em tempo real, no dia a dia. Então, eu acho que por isso a importância de um acompanhamento duradouro quando a gente fala de. E assim, o acompanhamento, você consegue individualizar cada vez mais o tratamento do personalizado. paciente. Você conhece a paciente. Sabe das manias do que o paciente, da rotina do paciente, né? Na primeira consulta, a gente conhece a paciente, a gente apresenta a importância, né, dos alimentos, no caso vascular, dos exercícios físicos, especificamente da doença que o paciente tem, mas como você disse, ao longo do tempo, a gente vai conhecendo, a gente vai tendo feedback da paciente, olha, eu tô com dificuldade em relação a esse ponto, a gente faz adaptação, então eu falo, a gente consegue individualizar o tratamento, isso é muito essencial, é muito importante ver profissionais jovens como você, já com essa consciência, já com esse olhar de individualizar e de libertar também as pessoas. Para elas também, né, Ju? Entender o valor nutricional dos alimentos. E é muito interessante essa junção interdisciplinar de um vascular com um nutricionista, com um endócrino, para fazer um tratamento adequado, um tratamento mais individualizado para aquele paciente. E eu tenho muitas dificuldades com pacientes que têm varizes, mas têm um fator de risco mantido, que é a obesidade. Então, eu sempre solicito que também seja acompanhado com um nutricionista. Sim, claro. Porque o que adianta a gente fazer o tratamento daqueles vasinhos se o paciente mantém? Seria a raiz do problema, né? Vamos olhar para a raiz do problema. Por que o problema surgiu? Da mesma forma que nós, vasculares, procuramos aquela veia nutridora, a gente também tem que tratar o paciente como um todo. Então, eu não trato só perna. Eu olho para o meu paciente como um todo, não é, Fê? Exatamente, Luísa. E eu gostaria que você contasse também para a gente, que eu vejo que é um aprendizado para as pessoas que têm a oportunidade de ter um nutricionista, é em saber realmente a quantidade de alimento que eles comem. Porque eu vejo que muitas pessoas comem muito e falam, eu como muito pouquinho. Ou pessoas que comem muito pouco e falam assim, não, eu comi muito o dia todo. Então, eu acho incrível como o nutricionista consegue ensinar as pessoas que aquela quantidade... A quantidade calórica que tem, se ela é uma quantidade que é exagerada, se ela é uma quantidade que está insuficiente. E, na minha opinião, essa educação é muito importante porque a gente acha que é simples, mas não é. Não é. Eu tenho um quadro no meu Instagram que é assim, como pouco, mas não emagreço. Então, já vi, muito bom. É um momento que eu tento destrinchar aqueles alimentos que você come em pouca quantidade, mas que eles são densos caloricamente. Então, o pouco que você come, ele já oferece bastante caloria. Porque é um caso recorrente quando eu atendo um paciente. Mas eu como muito pouco, eu não entendo porque... Olha, você está comendo pouco, mas os alimentos que você vem consumindo, eles têm bastante caloria. Então, assim, às vezes não é só a quantidade. Azeite. E geralmente azeite extra virgem é saudável. Super então saudável, mas não o paciente chega pra mim e faz... eu tempero a salada com azeite, ele fala, tempero, aí eu... Simula, finge que aqui é o prato de salada. Quero saber como é que você coloca. Aí o paciente passa assim, ó. Tempos e tempos. Eu veja, é saudável, não precisa ser excluído da alimentação, mas a gente concorda que é um alimento que tem caloria, então a gente precisa dosar a quantidade. Então são essas coisas, essas dicas, instruções que parecem mínimas, são o que fazem a diferença no dia. Então, do paciente diminuir pela metade a quantidade de azeite e de repente dobrar a ingestão de salada, de vegetais, da folha mesmo, e temperar de outras formas, é o suficiente.
suficiente ali para aquele paciente já perder peso, já ter, enfim, benefícios aí na vida de forma geral. Às vezes reduzir a quantidade de queijo que muitas Sim. pessoas acrescentam à salada. É verdade. O que eu também não sabia, o valor calórico da alcaparra, por Sim. exemplo. É calórico? É porque, na realidade, a alcaparra ali em conserva, ela vai ter também bastante sódio. Então, são Mas eu não várias coisinhas. Hoje em dia, quando a gente vai montar uma salada, é a tentação das calorias, né? Porque tem nuts e aí você coloca um molho, que é extremamente calórico. Então, às vezes, um potinho de molho de 60 ml tem quase 300 calorias. Imagina. A pessoa não imagina que está ingerindo ali aquela quantidade calórica. Então, são essas coisinhas ali que eu falo, você quer comer um balde de salada? Vamos lá. Não pode ser um molho Caesar, não pode ter croutons, né? Aquelas torradinhas que são cheias de gordura. Então, essas coisas. Faz só colocando topping. Exatamente. E essas dicas são muito importantes, porque você consegue otimizar a sua alimentação, sobrar um espaçozinho para comer uma coisa mais bacana. Exatamente. Então, ao invés de às vezes passa toda a sua caloria em uma salada super calórica. E você falou uma coisa legal, o sódio. O sódio Luísa, é algo que é muito, muito importante, o controle do sódio para as doenças vasculares, para o lipedema. Pressão alta também. Uma informação que é muito bacana sobre o lipedema. O tecido adiposo da paciente com lipedema tem 3 vezes mais concentração de sódio do que uma paciente normal. A paciente normal, a gente pode considerar que não tem lipedema. Ela pode estar em sobrepeso, obesidade ou magrinha. Então, a paciente com lipedema, ela tem muito sódio. O sódio é ruim por quê? Para os pacientes hipertensos, que têm problemas de doença coronariana. Então, quem tem aneurisma também, controle de pressão. Então, na nossa prática do dia a dia, é muito importante a gente recomendar às pessoas que não exagerem no sódio. E muitas pessoas assustam. Nossa, mas eu achava que era só o açúcar que era o vilão. E conte pra gente o sódio, porque a gente sabe que o sódio não é só o sal de cozinha. Não é só o salzinho. Conte pra gente alimentos que são muito frequentes na nossa rotina e que eles são cheios de sódio. Ou a questão do ler o rótulo. Então, o que é que acontece? Até foi um caso que aconteceu recentemente, nessa última semana, que foi uma paciente que falou, não, mas eu não tempero a salada com sal, não coloco sal no ovo, e às vezes, a gente sabe, né, que é muito melhor colocar o sal no ovo do que preferir um alimento que tem muito, muito sódio ali na composição. E se a gente for olhar, a maioria dos alimentos industrializados que estão embalados, quando a gente fala de molho, quando a gente fala de temperos, tem muitos temperos que tem muito sódio, é aquele tempero lemon pepper, que a maioria das pessoas ama colocar em salada, e até para temperar frango, é um tempero que tem muito, muito, mas muito sódio. E aí quando você olha e vê que parece uma folhinha, uma coisinha seca, assim, não, é saudável, a maioria das pessoas não entende. Caldo de carne, aquele caldo, enfim, caldos que você adiciona na preparação de carne, tem muito sódio. Shoyu, muito sódio. Mas é uma quantidade, assim, absurda, que até o light, que é a versão com sódio reduzida do shoyu, tem muito. Até o light tem muito. Então, assim, são alimentos que não tem o que fazer. Não tem, é realmente diminuir quantidade. Inclusive, eu tomo chá, mas é o chá de caixinha, que tem muito conservante à base de sódio. Outra coisa também que é comum, eu tomo água de coco, mas a água de coco de caixinha tem conservante, tem antioxidante. Então, são alimentos que a gente olha como saudáveis, a gente tem que ler o rótulo. A gente precisa ler rótulo. É porque engana. E assim, o que é que acontece? Eu acredito que seja uma forma de enganar o consumidor. Então, coloca, às vezes, algumas informações ali naquele rótulo que faz com que induz, né, integral, ou não tem gordura trans, que a gente sabe que isso não pode estar ali no rótulo. Então, acaba induzindo o consumo de alguns alimentos que não são alimentos legais. Então, é nesse momento que entra o meu papel de, olha, se fosse só chegar no supermercado e ler um rótulo e confiar naquilo, tava todo mundo, né, super saudável. E a Ju tem uma pergunta muito bacana para você sobre as suas metas de 2024. É verdade, é verdade. Todo início de ano a gente fala, quero colocar algumas metas, quero ver como que vai ser. Eu gostei muito das suas metas, Lu, porque foram metas reais e metas alcançáveis. Olha, cuidar da pele, sensacional, usar protetor solar, maravilhosa. Tomar mais líquido, isso faz muito bem para a nossa saúde vascular. Comer mais frutas. Ingestão de fruta. E
alguns suplementos que você citou, o resveratrol, Sim. que também é um excelente anti-inflamatório, antioxidante. Então, você indiretamente estava cuidando também da sua saúde alimentar, mas da sua saúde vascular. É importante a gente manter a hidratação para os nossos vasos. É importante a gente comer frutas, verduras, legumes que têm os nutrientes necessários que a gente precisa e o resveratrol, que também tem ação na parede das nossas artérias, dos nossos vasos. Então, suas metas, eu queria te dar parabéns pelas essas metas escolhidas. E a gente percebe que é um conjunto, né, de tudo. Então, assim, não é só beba água, só coma mais fruta, ou só faça suplementação, é tudo junto. Sim. Que, se a gente for parar pra observar, assim, no micro, o que é isso? É se cuidar mais. É coisa simples. É se cuidar, é autocuidado. Não é aquilo. Quero fazer uma maratona por mês. A gente estava conversando, só o Emerson faz. Sim. Mas nós, não. Mas, por exemplo, quero fazer uma coisa de exercício físico muito inalcançável, que não vai manter aquilo por muito tempo. A longo prazo. A longo prazo. Assim, não é consistente. Faça coisas simples, mas faça. Simples, entre aspas, né? Por favor. Que isso tudo que faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Para que sejam pequenas mudanças que ela realmente seja significativa na rotina e que ela realmente seja algo que seja um estilo de vida, né? Que a gente fala muito, né, a longo prazo, de mudança de estilo de vida. Para finalizar, fale pra gente sobre os suplementos. Você falou sobre o resveratrol, que é muito bom, e hoje a gente tem tido mais divulgação sobre os benefícios, a gente tem tido mais acesso também. Eu me lembro que há 10 anos a gente tinha dificuldade de ter acesso a certos suplementos, alguns fitoterápicos específicos. Como que é hoje a realidade da nutrição e a suplementação? Como é que é a sua rotina? Então, primeira coisa, eu dou uma avaliada de forma global no paciente, porque assim, também tem aquela coisa de, hoje em dia, como é mais falado de suplementação, todo mundo acha que precisa da suplementação e a gente sabe que não é assim, né? Então, assim, a gente olha para a base e a gente coloca um plus ali da suplementação no que for necessário. Então, se a gente olhar, por exemplo, uma suplementação de whey protein, que é um suplemento que as pessoas hoje em dia, todo mundo acha que precisa. E não necessariamente todo mundo precisa. Porque às vezes, através de alimentos, você já alcançou ali a quantidade de proteína diária que você precisa. Então, assim, é aquela questão, de novo, da individualidade. Então, assim, procura um profissional que vai te orientar e vai analisar se realmente você vai precisar daquele suplemento. Porque, hoje em dia, não é todo mundo também que tem acesso, na questão financeira mesmo, tem condição de estar ali consumindo todos os suplementos possíveis. E às vezes a pessoa acha que ela precisa daquilo para ser saudável. E às vezes ela não precisa. Então, assim, gastar dinheiro com o suplemento. Eu acho que é confiar num profissional e realmente pedir a orientação de um profissional que você confia, entendeu? Não seguir aquela dieta que viu na internet ou que aquela famosa tese que secou, pelo amor de Deus. Porque hoje nas redes sociais, muitas pessoas indicam suplementos para o público em geral. Sim. E eu vejo muitos pacientes que tomam suplementos da amiga, que tomam o suplemento da mãe, que tomam mesmo o suplemento do filho. Ao invés de ir no nutricionista, e muitas vezes ela nem precisa desse suplemento, né? Teve a época da pandemia que teve uma super suplementação de vitaminas, inclusive da vitamina D. E a gente teve relatos de pacientes jovens fazendo hemodiálise por complicações renais por excesso de vitamina D. Então, a gente pensa, é só uma vitamina, não faz mal. E o excesso também faz. A gente, assim, como pessoas comuns, elas não imaginam a toxicidade de que uma vitamina pode ter no nosso organismo. Então, assim, querendo ou não, é um suplemento, é saudável, mas nem tudo que é saudável também em excesso faz bem. Exatamente. E só para vocês, vitamina A, D, E e K, elas não saem na urina. Elas não são solúveis em água, elas são lipossolúveis, ou seja, elas são armazenadas no corpo e o excesso delas podem dar problemas e efeitos colaterais importantíssimos. Então, cuidado com o excesso de suplementação, excesso de vitamina, pessoal. E olha, gente, já estou recebendo aqui que a gente tem que terminar. Tá muito legal essa nossa conversa. Você é uma simpatia, Lu. Muito obrigada. Foi um prazer conhecer vocês. Muito obrigada. A gente sempre está pedindo para todos os nossos entrevistados para deixar uma dica de um filme que tenha te marcado. Deixa essa dica pra gente. Então, até pegando o gancho do autocuidado, tem um filme que não é um filme novo, mas é um filme que eu acho que toca bastante, que é um filme, O Comer, Rezar e Amar.
É um filme que eu acho que, como eu trabalho principalmente com mulheres e gosto muito de falar sobre autocuidado, eu acho que é um filme que ele lhe abre caminhos. Muitas vezes, enfim, a gente acha que a nossa vida ela tem que ser de determinada forma por conta de padrões impostos pela sociedade e não necessariamente isso precisa acontecer. Então, eu acho que é um filme, assim, que inspira nessa questão de autocuidado. Vou parar, vou cuidar de mim. Ótima dica, eu também adorei. Muito obrigada pela sua Obrigada a presença, vocês. pela sua generosidade, por cuidar de mulheres, que eu acho isso importantíssimo. E nós encerraremos agora mais um episódio do podcast Vasos, o podcast que pulsa com informação, o podcast que tem o objetivo de trazer saúde vascular, mesmo que você não perceba que ela está aí na sua rotina, que é muito importante a gente olhar para a gente se cuidar. Muito obrigada a todos. Sigam nossas redes sociais, indiquem para os seus amigos e deixe a sua rede aonde que a gente pode te encontrar, o seu arroba, suas redes sociais. Então, sou Luísa Carvalho, meu arroba é luisacc, e lá no Instagram vamos ter muitas dicas como essas, de como aplicar a nutrição saudável no seu dia a dia, como equilibrar e deixar essa restrição de lado. Corram lá, pessoal, é muita informação bacana. E aqui, um beijo a todos. Aqui terminamos, né, Fê? Terminamos. Um abraço, Um beijo até a a todos. próxima.